Olá, queridas, graça e paz. Vamos para o nosso devocional, chamados a orar de Wim Malgo. Hoje nós vamos estar vendo o nosso tema, a oração na igreja. Tiago vai estar dizendo: nada tendes, porque não pedis. Queridos, e o autor vai estar falando que nós não recebemos resposta a nossas orações enquanto não estivermos dispostas para levar ao Senhor os assuntos urgentes. De que forma? De maneira concreta e perseverante. Mas tomamos a decisão de tornar-nos cooperadores de Deus na oração, o maravilhoso acontecerá. A mão de Deus, cheia de abundante bênção, estará à nossa disposição. Ele quer abençoar. Mas a mão da nossa oração precisa ser levantada a Ele para recebermos. Senão, nós vamos viver o que o profeta vai estar dizendo. Senão, nós vamos estar vivendo o que o Tiago vai dizer. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. O autor vai estar falando de um tema: a Igreja de Cristo deve tornar-se novamente o templo do Espírito Santo, cheio da glória do Senhor. Isso é tão impactante. Então vamos ver em Efésios. Efésios no capítulo 2 e o verso 20, ele vai estar falando assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Glória a Deus. Em 1 de Pedro, ele também vai estar falando da igreja e falando de cada um de nós como membros, como um edifício, como uma casa espiritual. E aí a pergunta é: aonde está hoje a glória de Deus, as manifestações sobrenatural de Deus no templo? Aonde se acha o poder de Cristo? E o autor vai dizer que podemos cair numa rotina religiosa, aonde as coisas que vamos fazendo não pode substituir o poder de Deus. Isso é muito importante. A nossa rotina, as tradições, a forma que cultuamos não pode substituir o poder de Deus, a presença. A pregação não pode se tornar apenas em teologia, em discussão teológica, ela precisa ir além. Ela precisa alcançar, transcender para tocar nas vidas das pessoas por meio do Espírito Santo. O grande rei Salomão, ele construiu um templo. E o templo que o rei Salomão constrói, queridos, a palavra vai estar falando detalhes da quantidade de ouro, de pedras preciosas, da riqueza que tinha naquele templo. Mas Salomão sabia de algo. Se não houvesse a presença de Deus naquele lugar, de nada adiantaria. A riqueza, as esculturas, tantas obras magníficas, mas ele sabia que o que iria fazer a diferença era a presença de Deus. Senão, seria mais um templo como tantos outros. E sabe o que diz a palavra? Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto de sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa de uma forma tão intensa que os sacerdotes não podiam entrar, porque a glória do Senhor encheu completamente aquele templo. É justamente isso que necessitamos. E aí o autor vem dizendo: vocês não reconhecem que a igreja pode se tornar um lugar vazio, um lugar estéril. A igreja pode ter pessoas dentro da igreja que essas pessoas estão endemoniadas, que essas pessoas estão atormentadas por espírito maligno. E aí a gente fica chocado com essa palavra. Mas se você vê, a Bíblia respalda que Jesus estava num lugar pregando, ministrando, levando a palavra. Lembra da mulher encurvada? Há 18 anos, aprisionada por um espírito de enfermidades. Então, queridos, o poder do Espírito de Deus é transformador. E é isso que ele está fazendo. O templo precisa ser um lugar palpável da glória de Deus. A igreja ainda precisa entender que é o lugar aonde vai ter regeneração, aonde vai ter força, para que as pessoas, elas venham para a igreja, aceitam Jesus, começam a ter uma vida com Deus, mas precisa haver a transformação, a nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado, até que Cristo seja formado. Este é o tempo, queridos, que precisa levantar intercessores, homens e mulheres, cheios da presença de Deus, homens
homens que vão estar pagando preço, homens que vão estar orando até que Cristo seja gerado em vós, até que Cristo seja gerado nessa nova geração, até que se levantem homens incendiados que vai fazer a diferença. E o terceiro tópico, a igreja, nós precisamos entender, a igreja noiva está se preparando para um encontro com o noivo celestial. E o autor vai fazer uma linda analogia. Ele vai estar falando de Isaac. Isaac, ele saiu para meditar, para buscar o Senhor, para refletir sobre a palavra de Deus. Ele estava nos campos e era final da tarde. E aqui tem uma linda história, porque Isaac ergue os olhos e viu. Ele viu camelos. Muito longe, também Rebeca levanta os olhos e ela viu Isaac. De muito longe, ela apeou do seu camelo e ela pergunta para o teu servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é aquele que vem em nossa direção? E o servo diz para ela: é o meu senhor, ele respondeu. No mesmo instante, queridas, Rebeca se cobre com o véu. Rebeca desce, ela apeou do seu camelo. Naquele instante, ela estava preparada. Ela sabia da viagem que ela fez. Ela sabia por que ela deixou toda a sua família, porque agora ela tem um noivo, ela vai ao encontro desse noivo, mas o noivo já está esperando por ela. Queridas, que nesse tempo, o Espírito do Senhor, ele está esperando uma igreja. Ele anseia por nos levar para as águas profundas. Ele nos anseia por nos levar a experiências de maturidade. Esse é o tempo que o Espírito Santo está chamando. Cadê as Anas? Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. Mulheres que vão clamar diante do altar, mulheres que vão gemer diante do altar, até gerar aquilo que os céus já determinou para a nossa geração. Graça e paz, queridas. Beijos no coração.